Bom dia de novo, boa tarde, quase boa tarde, eu aqui de novo. Para dar continuidade, vou ler um pedacinho só desse livro. Esse livro é muito poético, cheio de metáfora, igual o Shem, o Instante Criador, que eu já li também. Do mesmo jeito, mas é belo também, tanto esse como esse. Aí ele fala sobre o enraizamento nos espíritos. Olha o meu lápis, como está o tamanho. É o desgaste aqui, desgastando. A atividade humana, o enraizamento nos espíritos. A atividade humana, de sua origem a seu termo, abre parênteses, que não é senão nossa volta à origem. É conduzida pelos espíritos. A qualidade da vida e a plenitude dos anos somente nos são asseguradas se ficarmos associados a eles. Seria, portanto, necessário lembrar que o enraizamento da vida está nos espíritos. Que fazem os espíritos? Concretamente, eles conduzem os sopros, a energia vital, a vitalidade. Os sopros em mim não são indiferenciados nem comuns, são individualizados. Ao aspecto da individualização, chamamos de essências. Cada um tem suas essências. Fora as outras vidas, né? Que está aqui no nosso HD, no nosso inconsciente. Inúmeros textos já falaram da vida como sendo uma caminhada conduzida pelos espíritos. Aí 7, ele cita aqui o Suen, que é o capítulo 1 do livro do Imperador Amarelo, que é um compêndio de medicina interna chinesa, da medicina tradicional chinesa. O capítulo 1, Lao Zi, capítulo 60, Zhuangzi, mais especificamente nos capítulos 1 e 24, Huainan Zi, capítulo 1, etc. Levar por eles, os sopros são guiados pelo corpo como convém. Huangdi é designado como o imperador de todos os viventes. Ele abrange a amplidão das possíveis intervenções que se ordenam em torno do pivô, maravilhosamente eficaz, a agulha e o texto clássico, que nos dá as chaves do seu manuseio, o Ling Shu. Ele lembra que, antes de tudo, não se pode falhar quanto ao enraizamento dos espíritos. De fato, a realidade concreta da vida apreendida pelo olhar do acupunturista e no olhar do seu paciente e pela agulha de acupuntura, que são os sopros animados pelos espíritos, que vai estimular, né? Vai haver um estímulo na pele de hormônios, de medicamentos internos que vão ser produzidos. Por sopros, deve-se entender aqui tudo o que em um ser não é espírito. Seu sangue, por sopros, deve-se entender aqui tudo que em um ser não é espírito. Seu sangue e seus líquidos. Seu sangue, vou até rodelar aqui. Seus líquidos, seu dinâmico, bem como suas essências. Sangue, líquidos, que é o plasma, né? Suor, dinamismo, de uma pessoa dinâmica, dinamismo. E essências, suas essências. Suas essências é aquela que herdou do pai e da mãe, aquela que você tem durante a vida toda, que você conquista. E o que mais? Talvez da alimentação também, né? Dos seus hábitos de vida. Tudo é levado em conta pela puntura. Puntura é punturar, colocar a agulha.
Puntura. Punturar. Punturar, ó, rueco. Rueco é via depressão. É que nem as depressões das montanhas. Entre as montanhas e os rios há depressões, né? Então no nosso corpo também, ó. E aqui tem músculo também. Aí a gente aprofunda, ó. Tá vendo? A puntura. Esse ponto é o que os anestesistas mais usam, um dos. Puntura, deixa eu ver, foi em puntura que eu escutava. Puntura, pela puntura, cujo efeito chega diretamente aos espíritos, nossos verdadeiros mestres. Ó, só com essa puntura aqui, eu fico aqui, eu sinto. Aí eu sinto já a vibração dos meridianos. Nos membros inferiores, ele descendo. E chegando até os pés e vibrando. Fala-se em conduzir a própria vida. Melhor e mais preciso seria dizer os espíritos, que o céu me envia abundante e permanentemente. Seguram as rédeas dos sopros que me constituem. Esses espíritos permanecem de bom grado quando se sentem acolhidos. Operam conjuntamente com as essências. Para os espíritos é natural seguir as estações do ano, né? Os 5 elementos, e impor aos seres os comportamentos que permitem manter a harmonia dos sopros corretos, os hábitos. Um problema de saúde sempre pode acontecer devido à irregularidade que o ambiente comporta. Ainda tem o ambiente, né? O que o ambiente comporta. O clima, é tanta coisa. O estresse. Um problema de saúde pode acontecer devido à irregularidade que o ambiente comporta. Tá vendo? Um problema de saúde sempre pode acontecer devido à irregularidade que o ambiente comporta. Que cada coração abarrotado, cheio, provoca que o, abre aspas, século nefasto, fecha aspas, multiplica. Se a harmonia não se restabelecer por si mesma em uma situação que ameaça, torna-se crítica. E na eventualidade de uma instalação duradoura de sopros perversos, a puntura deverá intervir. Sopros perversos, por exemplo, é inverno, né? Você está dormindo, você não se aquece, não bota um pijama que vai lhe aquecer, você deixa a janela aberta, aí eles penetram através justamente dessas vias aqui, ó. Aí a doença se instala, a puntura deverá intervir para ser eficaz sem violentar o organismo, nem violar o indivíduo. O acupunturista remonta à origem da vida do paciente,
lá onde seus espíritos estão enraizados. Enraizados na raiz do problema, da questão. Tem os rins, né? As suprarrenais, a questão da coragem, da vontade, principalmente nessa época do inverno, que a gente já está entrando na interestação, que é entre o inverno e a primavera. É a água, é a geração da água, da madeira, a água que gera a madeira. A associação dos espíritos e dos sopros transparece e torna-se perceptível como um vazio ou uma plenitude. Fala-se de vazio ou de plenitude dos zangue, órgãos, vísceras compactas, ou dos entranhas, vísceras ocas. Aí tem as compactas, que são os órgãos, vísceras compactas. Tem as entranhas, que são as vísceras ocas. Como aumento ou diminuição de potência dos sopros ou do sangue. Antes de punturar, observa-se a situação. Antes, né? Antes, a gente, se tiver dor, a gente primeiro trata a dor. Depois é que a gente faz entrevista ao paciente, a anamnese. E a indicação da tendência que se manifesta dentro das patologias, das doenças, como a ausência ou perda progressiva das essências apreendidas pelos espíritos. Ou seja, ausência ou perda progressiva do espírito vital, que dá vitalidade. Em seguida, faz-se o tratamento adequado. Não só com a acupuntura, né? Com o exercício físico, com alimentação, com contato com a natureza. São tantas coisas. Aí ele termina aqui, vai ter uns diagramas. Os santos esvaziam os corações, preenchiam os ventres, dobravam as vontades, endureciam os ossos. Como é que endurece os ossos? Vitamina D, né? Através do sol. Uma agulhinha dessa só, viu? Já faz bastante diferença na minha vida. Dá um efeito maravilhoso. Acho que esse daqui vai ficar muito cheio. Mas eu vou ler um pouco. Os 5 zangue e seus tesouros. Os 5 zangues são os 5 órgãos que fundamentam a vida. Uma apresentação dinâmica que segue a ordem de sucessão das estações. Alinham-os assim. Fígado. Fígado é a estação primavera. É o elemento madeira, fígado. O coração é o elemento fogo, é o verão. O baço é a terra, são as interestações.
O pulmão é o outono. O pulmão é o outono e é o metal. E os rins é a água, a coragem, a estação inverno. E o baço que eu disse é a terra, né? Que são as interestações, é uma entre uma estação e outra. Porque tem primavera, verão, outono e inverno. E entre uma estação e outra é a terra, que é justamente o baço. São esses 5 órgãos: fígado, coração, baço, pulmão e rins. Eles são os captadores de elementos que vêm do exterior e nutrem a vida em todos os níveis, tanto a alimentação quanto as percepções dos sentidos e as reações a todos os estímulos. Reticências, 3 pontinhos. Após a assimilação, os zangues tratam o que apreendem sob a forma de essências. Eles reinjetam no ser o produto do seu trabalho, sob a forma de sopros específicos. Se alguma coisa não é corretamente controlada, reinjetada ou eliminada, torna-se o germe de uma patologia. O mal vai gravar-se na psicologia e na forma corporal, mas sempre virá da incapacidade de um zangue em expressar plenamente a perfeita potência dos espíritos que o habitam e o guiam. Quando eu tuço, tá doendo atrás dos rins, a nível dos rins, mas deve ser muscular. Eu tô urinando bem. Aí aqui ele fala, 5 é o número simbólico para o cruzamento dos sopros que se enlaçam no centro vital. E 5 órgãos, né? Fígado, coração, baço, pulmão e rins. E as 4 estações e as interestações entre uma e outra. Para o cruzamento dos sopros que se enlaçam no centro vital. Eles contêm a organização e o desenvolvimento que acontecerão a partir desse centro para constituir e manter um ser. 5 é uma totalidade interna. O pensamento chinês distribui em 5 aspectos, 5 momentos, o movimento unificado da vida. São os 5 elementos ou 5 fases que tecem tudo o que provém da terra fecundada pelo céu. 6 é o número simbólico das modulações do fluxo vital. 6 é o número, né, da Nikola Tesla também, que ele cita, o 3, o 6 e o 9. 6 é o número simbólico das modulações do fluxo vital, a expressão das mutações e das correntes organizadas que fazem a manutenção concreta de um vivente. 6 aparece muitas vezes e pode sempre ser explicado sobre a forma de 3 pares, pois o par reproduz inúmeras vezes o modelo Yin e Yang, e o número 3 fornece animação a todas as trocas. Quando a totalidade da vida que surge do íntimo dos 5 Zang é considerada do ponto de vista da manutenção, pode ser apresentada através de 3 pares. Assim, o sangue e as redes da animação, a reconstrução nutritiva e os sopros e as essências junto com os espíritos são realmente os que os 5 Zang entesouram. Entesourar é produzir incessantemente através de uma operação profunda, secreta e essencial, através do jogo da correspondência, abre parênteses, que expressam de maneira lógica dados fisiológicos, fecha parênteses, evidenciam-se parentescos
específicos entre cada termo desses 3 pares e cada um dos 5 zang. Entretanto, o efeito global é primordial, tanto num caso quanto no outro. Isto sempre deverá ser lembrado. Um corpo unificado é regido por um espírito único, mas nada poderíamos dizer nem de um nem de outro, se não soubéssemos discernir e qualificar pelo jogo de números simbólicos as funções do vivente. O sangue e os trajetos da animação, a rede onde pulsa a circulação, que mantém a vida corporal sob a direção dos espíritos. São a potência do fígado, que entesoura o sangue, e a potência do coração, ativo, que tem o domínio dos trajetos de animação, da animação. Esse aspecto da vida reside na circulação de uma quantidade certa de sangue que é impulsionada constantemente pelo coração, numa circulação regular, incessante, ou que é impelida esporadicamente pelo fígado, sob a pressão da necessidade. Inclusive, o horário do fígado se eu não me engano, é de 1 às 3. Porque de 3 às 5 é o pulmão. Por isso a importância de estar dormindo nessa hora. Mas ontem essa hora eu não estava dormindo, não. E eu passei um bom tempo botando a acupuntura. Eu já tirei um cochilo de tarde e fiquei sem sono. Aí fui tomar café, mas café amargo, né? Sem açúcar. E comi 2 ovos e castanha. Acho que eu fui dormir muito mais de 2. Esse aspecto da vida reside na circulação de uma quantidade certa de sangue que é impulsionada constantemente pelo coração, numa circulação regular e incessante, ou que é impelida esporadicamente pelo fígado, sob a pressão da necessidade, como por exemplo um músculo, que requer um suplemento de força para sua atividade. Neste sangue as essências são abundantes, pois ele é composto a partir dos líquidos mais ricos. É isso que eu estou precisando fazer, musculação. Eu estou precisando reforçar meus músculos. Dos sucos mais concentrados, elaborados a partir da digestão. Sua cor vermelha, que lhe confere o selo do coração. É o lixo. É o lixo. Ricardo Latino. Cadu. Excelente trabalho pro senhor. Grata, viu? Boa tarde. Tchau. Ó, tudo cobertinho, ó. Aqui é João Pessoa, Paraíba, Brasil. Sua cor vermelha, que lhe confere o selo do coração, torna-o a água da vida, não somente por sua qualidade nutritiva, como também por sua capacidade de ser o veículo dos espíritos. Portanto, a rede sanguínea difunde por toda parte os efeitos benéficos. O sangue, né? O sangue tem que ser muito estudado. E a importância das frutas vermelhas. É bom para o coração. Morango, uva. Vou até hoje de tarde sair para comprar morango e uva. Difunde por toda parte os efeitos benéficos, tanto das essências
quanto dos espíritos. É o início do aspecto yang da vida. Yang da vida é o lado masculino. A gente tem um masculino e feminino dentro da gente. Yang da vida, fígado e coração. São os dois Yang e Yang masculinos, que correspondem respectivamente aos elementos madeira e fogo, que é a primavera e o verão. Primavera e verão. Madeira, que gera o fogo, e a água que gera a madeira. Aprendi isso com o professor Luiz Queiroz, médico da Faculdade Baiana de Medicina, um dos diretores, professores do curso da ABA Salvador, e a esposa dele, Beth, também é acupunturista e dentista. No seu brotar, madeira, e no seu desdobrar, fogo. Pronto, para não ficar muito longo, eu vou terminar por aqui.